atenção foi o que fez, ao longo da minha trajetória, eu desenvolver um negócio que fosse mais sólido e ter um crescimento, né, progressivo dentro do negócio. Eu tenho 15 anos, Tati, de Mary Kay, mas eu fiz agora em fevereiro, esse mês eu fiz 14 anos como diretora. Então, eu me formei com 1 ano e 3 meses, né? Então, eu entrei em novembro. Esse ano eu faço 16 anos em novembro, e agora, em fevereiro, eu fiz 13 anos como diretora. Eu não sei se todas aqui me conhecem, embora eu seja, né, uma jurássica Mary Kay, esteja aí há 1 década e meia, sei que tem muitas pessoas que ainda não me conhecem. Eu sou fisioterapeuta como a Tati, como a Isa. A Tati foi minha professora na faculdade, e inclusive foi a curiosidade de entender o que levaria uma mulher academicamente na fisioterapia, uma mulher bem-sucedida na área acadêmica, que tinha mestrado, que estava terminando o doutorado, fazer Mary Kay. Vender um cosmético, na verdade. Mary Kay não era conhecida há 15 anos atrás como é hoje, imagina, nem de perto. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei aquilo curioso, né? E claro que eu, em algum momento, me perguntei se fiz duas perguntas para mim. Ou a Tatiana tá muito mal financeiramente para ter que vender cosméticos, porque na nossa cabeça, 15 anos atrás, vender cosméticos não era algo, né, que a gente poderia considerar um empreendedorismo, como a gente considera hoje, ou esse negócio tem algo de muito diferente, né? De algo de muito fora do normal, que fez com que uma mulher inteligente como ela optasse em fazer em paralelo com a fisioterapia esse negócio. Então, esse foi um primeiro ponto. Então, por que eu tô falando isso? Porque ser uma pessoa questionadora, de querer entender mais a fundo algumas coisas, faz com que a gente eleve o nosso nível, tanto de vendas e principalmente aqui na carreira. Então ela foi me explicar, né? Fui na faculdade, enfim, ela me apresentou os produtos, ok, produtos maravilhosos, mas ela me falou do negócio e ela falou, embora muito superficialmente na época, sobre a carreira Mary Kay. Eu entendi, não precisava de muito para entender, e não precisa de muito para a gente entender que quando a gente opta em desenvolver pessoas, em trazer pessoas para Mary Kay, em convidar, é como se a gente se multiplicasse em várias pessoas. Então, eu, Josi, é como se eu me multiplicasse em várias Joses pelo Brasil. E não tinha limite, eu poderia iniciar pessoas em qualquer lugar. Então, isso me chamou a atenção. Então, desde que eu entrei na Mary Kay, eu entrei não com o objetivo de cara de ser diretora, de fazer carreira, mas eu entendi que a carreira Mary Kay, que iniciar consultoras e formar um time, embora eu não tivesse experiência nenhuma com liderança, nunca fui líder antes de Mary Kay em alguma coisa, profissionalmente falando, mas eu entendi que aquilo era a grande virada de ganhos da Mary Kay. A gente pode ganhar muito dinheiro com as vendas? Claro que pode, mas a gente se limita ao nosso trabalho e a gente só tem 24 horas por dia. E mesmo que a gente use hoje da internet, né, de tráfego pago, que a gente sabe que hoje aí é o grande boom, a internet, ainda assim a carreira ela é ainda muito mais ilimitada. Porque, por exemplo, com a loja online a gente pode vender para muitas pessoas, não é? A loja trouxe a possibilidade de a gente expandir o nosso negócio, mas a gente só pode vender com a loja online hoje no nosso estado. Então, em São Paulo, somos em 18 milhões de habitantes, acho que alguma coisa assim, bastante gente, né? Agora, gente, quantos mil habitantes temos no Brasil? Então, olha a oportunidade da gente expandir. Agora, de nada vai adiantar eu entender que, beleza, eu sei que eu posso ganhar mais iniciando consultoras, que eu posso construir um time, que isso é ilimitado. Mas quanto efetivamente a carreira ela vai me trazer de retorno financeiro? Então, hoje eu vou falar de números mesmo. Eu vou abrir aqui para vocês o meu relatório, mas eu decidi abrir o meu relatório para vocês de quando eu comecei, porque seria talvez muito distante eu mostrar para vocês hoje, né, um ganho de uma diretora que está há 15 anos no negócio, há 13, né, há 14 como diretora. Então, talvez eu mostrando lá atrás o meu início, isso possa aproximar mais vocês da realidade. Então, eu fui entender os números, e quando eu entendi o caminho, o processo, mas também eu entendi
o quanto eu teria de ganhos progressivos dentro da iniciação, isso me deu muito mais gana, muito mais vontade de desenvolver, né? Então, na época a gente não tinha tantas tecnologias como a gente tem hoje para cálculos, né? Então a gente tinha, eu nem sei se na época que eu iniciei tinha um simulador de ganhos. Eu acho que não tinha, mas eu aprendi a fazer a conta na mão, gente. A Heloísa Johnson, ela ensinou a gente a calcular os nossos bônus fazendo conta mesmo, na mão, com calculadora. Se vocês me perguntarem, eu não sei. Talvez a Tati ou a Isa saiba, mas eu não lembro mais essas contas. Então a gente fazia um vezes aqui, um menos ali, um mais ali, e aí chegava num cálculo, né? Então eu aprendi assim, de forma bem rústica mesmo, bem lá atrás, fazendo conta na mão. Aí depois de uns anos, a Mary Kay trouxe um simulador que era uma planilha, que ainda é, na verdade, uma planilha de Excel. E vocês têm isso hoje. Eu falo que o simulador ele tem que ser o melhor amigo da consultora que quer ganhar dinheiro nesse negócio e quer desenvolver a liderança. Penso que todas vocês que estão aqui hoje estão nessa aula porque querem desenvolver a liderança, né? Os inícios de vocês e que saem ser diretoras, que eu acho que não são todas aqui que são diretoras ainda ou futuras diretoras, enfim. Então, eu, desde lá de trás, então, já comecei a fazer essas contas. Até porque, quando eu percebi, né, a grandiosidade do negócio e eu comecei a sentir esse gosto, né, de que o negócio dava certo, porque as minhas vendas começaram a fluir, e aí eu pensei, se as vendas estão fluindo assim, tenho certeza que na carreira também vai fluir muito bem. E aí eu comecei a pensar numa transição de carreira. Então eu não entrei na Mary Kay porque eu queria sair da fisioterapia, porque eu estava cansada, embora eu estivesse cansada. Não da fisioterapia, mas da carga horária de trabalho. Né? Na época eu trabalhava em 2 hospitais, eu estava grávida de 8 meses da Laura, que hoje tem 15 anos. Eu não tinha carro, então imagina só, se locomover em São Paulo, sem hoje, né, através de transporte público. Então essa era a minha realidade. E eu estava fazendo 2 especializações na época. Então, uma pessoa que faz 2 pós, que tem 2 empregos na área, ela não tá pensando ainda em sair, até porque eu era recém-formada. Então, não foi essa a minha ideia. Mas quando o negócio começou a ganhar uma proporção, né, não tão grandiosa ainda, mas na projeção eu já imaginava que aquilo poderia crescer, foi quando eu decidi fazer uma transição de carreira. Então, eu vou mostrar, inclusive, como foi essa transição, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês: estudem o negócio de vocês como um negócio. O que é estudar um negócio como um negócio? Não é só estudar produtos, não é só aprender como oferecer oportunidade para alguém. A gente precisa, antes de tudo isso, entender quais as oportunidades reais e financeiras que a Mary Kay proporciona. Eu tô falando isso porque eu percebo muito isso nas consultoras, das minhas, no caso, né? Não só de hoje, mas de sempre, que elas sabem que tem uma vantagem em iniciar, sabe que tem uma vantagem grande em se tornar diretora. A gente sabe que uma diretora ganha hoje 21 vezes mais do que uma consultora. E aí vocês não pensam assim, o que representa 21 vezes mais? Quanto que significa real 21 vezes mais? Então, esses questionamentos é importante que se tenha e buscar, porque a Mary Kay traz no próprio site toda a explicação desses ganhos, dessa carreira, e vocês conseguem. A Mary Kay não coloca aqui os números de quanto que uma diretora ganha, quanto que uma nacional ganha, mas ela nos disponibiliza o quê? Um simulador. Eu não vou entrar no simulador agora, mas eu vou mostrar para vocês o caminho. Então, quando vocês entrarem no Em Sintonia, entrem aqui, ó, em carreira independente. E aqui, a minha sugestão, mesmo que vocês sejam diretoras... Oi, filha, agora a mamãe não... Só um minutinho. Agora a mamãe tá dando aula. Você espera a mamãe terminar? Tem que esperar. Senão eu vou puxar seu cabelo também. Vai lá, não vou puxar não, vai lá. Não, não vai fazer nada disso agora, senão eu não consigo limpar. Você vai esperar. Espera um pouquinho aí. Como que a gente fala para uma criança esperar para fazer o número 2, né? Mas a gente fala. Bom, vamos lá. Então, vocês vão voltando aqui. Vocês vão entrar na carreira independente, tá? Aqui no site. E aí vocês vão, site lá, no Em Sintonia, e vocês vão estudar isso daqui, mas assim, vocês vão mergulhar
em todas essas etapas, tá? Do que mostra aqui. Vamos passar aqui para baixo. Aqui, ó, vai mostrar todos os requisitos. Então, isso daqui, gente, a gente tinha isso num caderninho, que era o caderninho carreira, né? Então, a gente estudava o caderno carreira. Aqui mostra toda a evolução da carreira. Quando você entra como consultora, quais os bônus que você tem, então, de até 40% nas vendas, reconhecimento. E aqui já fala que os requisitos, né, de você como consultora é de 0 consultora até 4 consultoras, porque aí quando você já tem, gente, só um minutinho, eu vou só, Tati, me dá um minuto só Fica para eu tranquila, fica resolver aqui o tranquila. problema. Pode ir, gente. Pode ir, Josi. Gente, isso aí que ela está mostrando é bem importante, porque muitas vezes eu noto que a gente busca por materiais, né? E muitas vezes esses materiais, eles estão no nosso próprio sistema, tá? Então, quando a gente aprende a entender o nosso negócio e a entender que ali no nosso sistema a gente tem uma gama infinita de materiais e de oportunidades, a gente acaba facilitando muito, né, a nossa vida. Então, às vezes eu vejo uma busca aí desenfreada de pessoas querendo materiais que a gente acredita que vão salvar o nosso planeta e a gente vai desenvolver cada vez mais, mais e mais. E muitas vezes isso tudo está ali no site, tá? Então, para vocês que estão nesse processo de informação, né, de formação para ser uma diretora, é importantíssimo que você domine isso e que você saiba onde de fato você vai encontrar isso. Voltei. Pode ir, Josi. Obrigada, Tati. Então tá. Aqui vocês vão ver, então, os requisitos de futura diretora. Então, com 5. Então, olha que isso aqui é importante, gente. Com 5 consultoras ou mais, diretas ativas, vocês iniciando, vocês passam a ter um crédito de 8 ou 12%, tá? E olha só, faça a simulação do crédito aqui. Então, olha que legal, é tudo muito interativo aqui no site agora. Isso tudo vocês têm hoje é mamão com açúcar isso, né? Porque na nossa época, como eu disse, era tudo manualmente, era tudo para ler no caderno, embora eu também goste de algo impresso, mas aqui a gente consegue abrir o simulador, vou abrir já já. E aí você vai passar. Depois que você se torna futura diretora, você entra, né, com 10 consultoras ativas, você entra o quê? No processo de qualificação para o diretorado. Aí tem todos os requisitos aqui da qualificação, e aqui você tem o mesmo simulador também que você pode calcular. E aí, fechou a qualificação, você se torna uma diretora de vendas. Então, tem todos os requisitos e todos os créditos. Então, o que muda daqui, onde você é uma DIC ou uma futura diretora, onde você ganha 8 ou 12% com a tua equipe? Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Então, o que muda? Quando você é futura diretora, você tem na sua equipe de consultoras diretas, o que é isso? Pessoas que você está iniciando, ok? Essa é a sua equipe direta. Você ganha até 12%, ok? E eu aprendi com o Jorge Viveiros que a gente tem que falar que ganha até 12. A gente não precisa ficar mencionando o 8. Que a gente tem que falar, se é até 12, fala ganha até 12. Para que vai colocar o 8, né? Se a gente tem um até 12. Então, até 12, ok? E aí, o que muda? Que quando você se torna diretora, você continua tendo os 12% de bônus de crédito com o teu time, e vocês vão perceber que quando você tem um time forte, isso influencia diretamente no seu bônus de forma assim surreal, tá? Então, não, quando você se torna diretora, você passa a ter as consultoras que você inicia mais as consultoras que a tua equipe inicia. Mas quando você tem um time forte, um time grande de pessoas que você traz para o Mary Kay, o seu bônus aumenta exponencialmente, ok? E aí agora, além desse bônus, você vai ter um bônus de unidade de até 14% e um bônus de volume de até R$ 7.000. Então, antes você tinha só bônus de até 12% com o seu time pessoal. Agora você se tornou uma diretora, você tem uma unidade. A unidade é quem? Você, as tuas consultoras que você inicia, mais as consultoras que as tuas consultoras e as outras delas iniciarem. Ou seja, não tem limite. Isso, eu vou virar aqui a câmera um pouquinho, depois eu volto para cá. Isso é bem, isso é bem legal. Por quê? Porque aí a minha mente já começou a viajar, né? Então eu penso assim:
Se eu tenho 5 consultoras, se essas 5 consultoras entenderem esse negócio como eu entendi, e cada uma trouxer mais uma, eu já tenho 10, em teoria, né? Se depois isso for se multiplicando, quantas consultoras eu vou ter aí no meu grupo? Mas se eu não for diretora, eu não ganho com essa multiplicação. Se eu não me tornar uma diretora, eu só vou ganhar com aquelas que eu trago. Então, se eu trago 5 e elas trazem mais 5 e essas 5 trazem mais 5, eu vou ter uma unidade imensa. Então, eu vou ter a possibilidade de aumentar os meus ganhos. Então, eu não poderia limitar somente aquelas minhas consultoras. E foi aí que, né, vem a virada do diretorado. Porque quando você entende que há uma multiplicação e que não tem limite de geração, você começa a entender o que é o ilimitado que a Mary Kay fala. Então, supondo que, vamos colocar lá, eu tenho uma consultora, iniciei a Tati. Por que é ilimitado? Iniciei a Tati. Tati é minha equipe, eu ganho até 12% com ela. Se eu sou diretora, todo mundo que a Tati iniciar e quem a Tati inicia e as que a Tati inicia também inicia conta para a unidade, olha como isso vai aumentando. Então, inicia a Tati, Tati iniciou a Jaque, Jaque iniciou Maria, Maria iniciou Joaquina, Joaquina iniciou Joana, Joana iniciou Serafina. Gente, eu tô na 6ª geração. Eu já cheguei a ter, eu já contei, já cheguei a ter 8 gerações. E não tem limite. Então, todas essas pessoas que entram através da Tati, independente da geração, ela vai fazer parte da minha unidade. Então, olha como o negócio cresce de forma grandiosa. Então, aqui a gente começa já a fazer um caminho progressivo de quanto esse negócio aumenta. Então, não se limitem às suas consultoras diretas, porque aí vocês vão ter bônus de até 12%, legal, né? É mais do que trabalhar só com as vendas, só que o diretorado vai te proporcionar mais outros 2 ganhos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, vocês consultoras, mas nós, diretoras, ganhamos sobre a nossa própria produção. Porque a nossa produção de vendas também entra no bônus, na produção da unidade. Então, se eu tenho 2 bônus de unidade, que é um de 14, até 14% e outro de até 7 mil reais, significa que quando eu faço as minhas vendas de pontuo, essa pontuação ela vai somar para a unidade. Então, além de eu ter os ganhos com as minhas vendas, eu ganho sobre mim mesma 2 vezes como diretora. Então, é interessante que a diretora continue vendendo e sendo ótima nas vendas? Claro que sim, porque isso vai impactar positivamente no teu bônus e na tua produção, ok? Ok, já entendemos isso daqui. E vou virar aqui novamente. E aqui a carreira continua, porque ela não para no diretorado, né? Na diretora, você se tornar diretora. Então, quando você se torna sênior, aí você começa a ter o quê? Mais um outro bônus. Então, não é só os outros 2 a mais de quando você tinha um time. Quando você for uma diretora descendente, você passa a ter um ganho, uma bonificação de 4% sobre tudo o que a tua diretora descendente, juntamente com a unidade, produzir. E aí, quando você se torna uma futura executiva, é quando você tem 3 a 4. Quando você tem mais de 5 diretoras descendentes, você passa a ganhar 5%, aumenta a 1%, mas 1% não é pouco, é muito. Você passa a ganhar 5% com a produção de cada uma das suas 5 diretoras descendentes. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu já cheguei a ter bônus, eu acho que o maior que foi, acho que foi de 8 mil só com as minhas diretoras descendentes. Eu tinha acho que 8 na época. E aí, depois, quando você se torna, né, diretora nacional, você tem outros bônus, mas eu vou parar até o diretora elite, que é quando você tem até 8 diretoras descendentes, mas a bonificação continua aqui no 5. Então, tudo isso foi muito importante eu saber para que eu pudesse tomar a decisão não só de querer fazer carreira, mas de fato de fazer uma carreira consistente e de ter um processo
de crescimento de fato e não ficar estagnada ali. Então, quando eu entendi que quando eu iniciava consultoras eu tinha ganhos, quando eu me tornava diretora aumentava mais 2 ganhos, quando eu formava diretora aumentava mais 1, e quando eu tinha mais de 5 aumentava mais a porcentagem, isso começou a trazer uma esperança e uma possibilidade, então, de eu sair da fisioterapia para me dedicar a esse negócio, tá? E aqui eu falei que ia mostrar o simulador para vocês. Então, ali você pode clicar e ele vai abrir o simulador, mas o simulador também está aqui embaixo, tá? Então, a gente tem 2 simuladores de ganhos. Por que 2? Porque um simulador... Deixa eu baixar aqui, ó. Então, aqui tem todo o processo da carreira, né? Como eu acabei de mostrar. E aqui, na verdade, são 3 simuladores, né? Porque depois entra o de diretora sênior. Então, o primeiro simulador, gente, é o de futura diretora. É quando você abre esse simulador, você vai calcular o quê? Quanto que você vai ter de ganho de 12% quando você tem 5 consultoras, 10 consultoras, 13, 14, 20. Então, você consegue brincar com esse simulador. O segundo simulador, ele é um simulador de bônus de quando você já se torna diretora. E o terceiro simulador é quando você já tem uma diretora formada. Então, qual é a minha sugestão? Que vocês comecem a brincar com esse simulador. Por quê? Porque ele vai te dar uma ideia real. Porque aqui eu vou mostrar para vocês o meu, né? Eu vou mostrar a minha progressão. Mas eu não quero que vocês se limitem na minha. Às vezes você vai falar, olhar e vai falar, é pouco. Deixa eu ver quanto que eu poderia ter de ganhos. Eu tô abrindo aqui o simulador para mostrar para vocês. Vamos ver se vai abrir aqui no meu computador. Quanto que eu poderia ter de ganhos se eu tivesse X consultoras, Y consultoras? Então, entender o simulador vai fazer com que vocês consigam fazer um planejamento mais ajustado e uma projeção de como vocês querem, em quanto tempo percorrer aí o crescimento na carreira de vocês. Acho que não vai abrir aqui no meu computador, acho que por conta da configuração, vamos ver. Mas tudo bem que também eu não vou entrar em detalhe no simulador, mas também, gente, é super... Deixa eu virar para cá. Não, abriu. Ele chegou a abrir. Olha, é muito simples de mexer no simulador, tá? Tem esse tanto de informação aqui que é para você saber exatamente o que você precisa, o que cada parte significa, tá? Então você abre o simulador e aí você consegue mexer aqui nas quantidades de consultora. Então aqui ele até deu um exemplo de você tendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 consultoras, cada consultora aqui com um pedidinho de uma porcentagem diferente. Então, uma consultora fazendo 25%, uma fazendo 30%, uma fazendo 35%, uma fazendo, na verdade, acho que tem 6%, uma fazendo 40% e uma com um pedido de 600 pontos. Então, aqui tem 5 consultoras. Quanto de bônus de 12% eu vou ter com essas 5 consultoras que estão produzindo essa média aqui de pontuação? E aí ele dá um exemplo, ó. Então, 5 consultoras produzindo dentro dessas porcentagens, e aqui vocês podem brincar, tá? Vai dar um bônus de 12% de quanto? De R$ 429. E aí você fala assim, R$ 429 é pouco. Não é pouco. O meu primeiro bônus de 12%, foi de 12%? Não. O meu primeiro bônus de equipe, porque a Mary Kay, quando eu entrei, a carreira era diferente. Então, com 3 a 4 consultoras, a gente ganhava bônus de 4%. Depois, com 5 a 6, era 6%. E depois, acima de 8 consultoras, ganhava 8 ou 12%. Agora ficou o quê? Mais fácil, porque com 5 consultoras você já tem bônus de 12%. Então, o meu primeiro bônus, o meu primeiro crédito, Mary Kay, foi um crédito de R$ 33. Eu lembro até hoje. É pena que eu não guardei, né, o comprovantezinho, porque a gente ia no Banco Itaú para sacar o dinheiro, né? Era por ordem de pagamento. Então eu fui toda feliz, gente, sacar os meus R$ 33, que foi meu primeiro bônus de 4%. Então pensa só, eu pensei assim, gente, o que eu fiz para ter esses R$ 33 de crédito? Eu trouxe essas pessoas para o negócio. Quem treinava, quem direcionava essas consultoras era a Tati, que era diretora, não era eu, porque eu ainda estava o quê?
trazendo essas pessoas para o negócio. Eu ainda não era diretora. E eu fiquei muito feliz com aqueles R$ 33. E depois isso foi crescendo, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, no simulador, vocês abram depois o simulador aí na casa de vocês, tá? Para vocês começarem a brincar com esse simulador. Se vocês não entenderem, vocês que são consultoras não entenderem, pede ajuda para sua diretora e ela vai ajudar, mas gente, não tem como não saber, tá? É super fácil. Então, abra os 3 simuladores e vou falar para vocês, diretoras. Eu comecei a desenvolver minhas diretoras descendentes e isso eu voltei a fazer agora novamente, quando eu comecei a mostrar o simulador de ganhos para as minhas consultoras. Então, eu comprei um notebook, era um notebook na época pequenininho, era aquele netbook, e toda vez que eu ia fazer um planejamento individual com uma consultora, eu abria o simulador e eu mostrava para ela o simulador. A minha primeira diretora que eu formei, a Zilda, que está até hoje ainda comigo como diretora, e é inclusive a diretora da Nani, depois delas vieram outras, né? Então já estou aí na 4ª geração de diretoras. A Zilda, eu convenci, digamos assim, a Zilda a se tornar uma diretora por conta do simulador. A Zilda começou a iniciar consultoras, mesmo que meio sem querer, de repente ela já estava com 7, de repente ela já estava com 22 consultoras, ganhando bônus de R$ 900, crédito de 12%. De R$ 900, ela não queria ser diretora. Ela falava, não quero ser diretora. Eu peguei, sentei com ela, abri o simulador e mostrei o quanto a mais ela ganharia com a mesma equipe, com a mesma produção, mas pelo fato de ser diretora, ela ganharia muito mais. Então, o bônus que ela teve de R$ 900 como consultora, com aquela equipe de, acho que era, sei lá, 15, 20 consultoras, se ela fosse diretora, ela ganharia R$ 2.900. Olha a diferença, com as mesmas pessoas, com a mesma equipe, com a mesma produção, mas pelo fato dela se tornar diretora, ela ganharia 2 vezes, 3 vezes mais do que ela ganhou ali como consultora. E aí ela entendeu e aí ela começou a desenvolver. Então, muitas vezes, as consultoras, até vocês, até mesmo a gente como diretora, não consegue trabalhar de forma melhor ou mesmo desenvolver, seguir um planejamento, se dedicar, porque a gente não consegue entender o quanto financeiramente isso vai impactar. Então, por isso que eu estou sugerindo vocês esse exercício. Vejam os números, pegue o simulador, abra o simulador, porque quando vocês começam a abrir o simulador e ver as possibilidades, vocês começam a aprender, inclusive, a sonhar. E vocês saem daquela casinha e vocês conseguem ampliar aí a mentalidade de vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês bônus de 12%, tá? Os meus bônus de 12%, isso aqui do ano de 2023, tá? Então, os meus bônus de equipe, e aí eu vou lá para trás, no meu início como diretora, para mostrar os meus ganhos como diretora. Então, olha só, vocês já entenderam que com 5 consultoras ativas já começa a ganhar bônus de até 12%. E claro, tudo é volume, gente. Quanto mais consultoras eu tenho no meu time, quanto mais consultoras eu trago para a Mary Kay, maiores são as possibilidades de produção e claro que os 12% vai ficar mais robusto. Então, esse é um exemplo, tá? De uma equipe pessoal, ou seja, eu trouxe 30 pessoas para a minha equipe, então eu tinha 30 consultoras no meu time de diretas, eu, Josi, iniciando. Aqui eu tô falando dos meus ganhos como consultora, tá? Não é de diretora. Dessas 30 consultoras no meu time direta, 17 consultoras fizeram pedidos. Então, olha só, quanto mais consultoras eu trago, eu sei que não são todas que estarão ativas no mês fazendo pedido. Então, por isso que eu tenho que trabalhar o volume. Então, dessas 30 ativas, 17 delas fizeram pedido. Dessas 17 que fizeram pedido, elas produziram 34 mil pontos. Vamos fazer aqui um cálculo básico aqui para saber qual foi a média de produção. Então, 34 mil pontos dividido por 17 consultoras, o ticket médio foi alto, foi de 2 mil pontos
para cada consultora. Esse, com certeza, foi um mês atípico, devia ser talvez aí algum mês em que a gente teve alguma produção, né, alguma promoção surreal, talvez uns 50%. Então, foi um ticket médio alto. Claro que eu vou trazer um outro exemplo aqui. Então, elas tiveram em valor pago R$ 20.000, tá? Desses 34 mil pontos. Então, os meus 12% de crédito de bônus referente a esta produção de 17 consultoras foi de R$ 2.451. Gente, eu gosto muito de falar de valores para vocês entenderem algumas coisas. Sabe qual é a média do salário do brasileiro? Média do salário do brasileiro que trabalha de segunda a sexta, 8 ou mais horas por dia? É isso aqui, gente. Se vocês darem um Google aí, vocês vão verem isso, tá? É uma média de 2.451. 2.451 são quase 2 salários mínimos. Então, só com a produção do meu time pessoal, eu tive quase 2 salários mínimos, ok? Ok, vamos lá, um outro mês, para vocês não falarem, mas você pegou um mês atípico. Peguei um mês atípico, mas vamos lá. Aqui, olha, eu tenho esse aqui foi o mês seguinte, lá foi julho de 2023, aqui foi agosto de 2023. Aqui eu estava com 28 no time direta, e olha só, mais consultoras fizeram pedido. 20. Essas 20 produziram 17 mil pontos. Então, veja só, no mês anterior, eu tive 17 consultoras fazendo 34 mil pontos. Foi acima um pouco da média. Agora, eu tenho 20 consultoras produzindo 17 mil pontos. Vamos ver qual foi a média, então, de produção dessa equipe. Ó, 17, quase 18 mil pontos. Vou arredondar aqui para 18 mil pontos. Dividido por 20 consultoras fazendo pedido. Olha só, R$ 900. Então, uma média de produção, ok, tá? Tá dentro aí um pouquinho abaixo, inclusive, dos indicadores. Os 12%, então, dessas 20 consultoras fazendo 17 mil pontos, foi R$ 1.721, mais que um salário mínimo. Concordam? Só agora, gente, qual foi o trabalho que eu tive efetivamente na prática diária com essas consultoras? Eu estava junto com as 20 consultoras em campo trabalhando? Obviamente que não. Claro que elas estão assistindo os treinamentos, eu dou um suporte, eu dou um auxílio, a diretora treina essas consultoras, mas na prática do dia a dia, eu não estou com as 20 consultoras. Elas estão desenvolvendo as vendas dela, recebendo suporte, ok? Mas elas estão em campo desenvolvendo. Mas a Mary Kay me remunera, ela me paga pela produção. E olha que interessante. Então, isso daqui é a parte das suas vendas. Se você tem um planejamento de vendas para você ter um lucro de R$ 2.000, né? Então, se você vende 5 mil, você tem 2 mil com as suas vendas. E se você tem mais uma equipe aqui, ó, produzindo, você aumenta quase que o dobro do que você está ganhando com as vendas. Olha que interessante. Então, você já começa a ter um ganho mais robusto. E aí, eu peguei um outro mês, tinha 31 na equipe, 19 fizeram pedidos, 19 mil pontos, também deu aí uma média de quase 1.000 pontos. Olha lá, foi muito próximo ao mês anterior, 1.791. Então, aqui eu estou mostrando exclusivamente o bônus de 12% com 3 exemplos de 3 meses diferentes, tá? Para vocês observarem que esses 12%, ele se torna bem interessante. Agora, aqui eu não tenho uma equipe pequenininha, tá? Eu vou no meu início como diretora, vocês vão ver um bônus pequenininho de equipe, tá? É onde eu vou entrar aqui agora. Gente, até aqui tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Vocês estão todas mutadas? Deixa eu virar aqui a câmera para mim, enquanto eu abro. Então, olha só, esse exercício é importante, então, vocês fazerem, tá? Então, aqui eu tô mostrando o real, depois vocês vão colocar lá no simulador de vocês, tá? Porque vocês não tem como chegar no diretorado sem a gente passar pela fase de futura diretora, concorda? Com 5 consultoras. E ainda que vocês falem assim para mim, Josi, eu ainda não quero ser uma diretora. Eu não penso em ser uma diretora ainda. Mas, gente, vocês concordam que um bônus de 12% ele faz toda a diferença? Mesmo que vocês ainda não estejam almejando por agora um diretorado? E eu falo isso também para as minhas consultoras, todas elas. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu acredito que quem está aqui agora,
a grande maioria, pelo menos, quer fazer a carreira, quer se tornar futura diretora e quer ser diretora. Eu parto dessa ideia. Mas supondo que não tenha ainda aqui alguém que queira ser diretora, já entendeu que vale a pena ter volume de consultoras no time, ok? Agora, para vocês também que querem ser diretoras, é importante que vocês já comecem a ensinar isso para as iniciadas de vocês. Não espere que a tua diretora faça isso. Se vocês querem ser diretoras e vocês já têm uma, duas, três, quatro, cinco ou mais consultoras no time de vocês, já começa a vender essa ideia para elas. Por quê? Porque para vocês se tornarem consultoras, o que vocês precisam ter? Uma unidade para entrar em qualificação com 10. Então, quando vocês entram em qualificação com 10 consultoras, vocês vão precisar construir uma unidade. Então, quando vocês entram em qualificação com 10 consultoras e essas 10 consultoras já entenderam a vantagem de ter consultoras, de ter o bônus de 12%, você não vai trabalhar o teu diretorado sozinha. As tuas consultoras que trouxerem consultoras para o time delas vão contar para a tua qualificação, que vão contar para o teu diretorado. Então, não espere vocês entrarem em qualificação para vocês começarem a vender essa ideia. Não espera vocês terem 60, 100 consultoras, vocês diretoras, para ganhar o carro rosa, para vocês começarem a trabalhar a venda da carreira para a sua consultora. Então, se você tem uma consultora, venda para ela a carreira. Mostre para ela os benefícios dela iniciar consultora. Porque se você se habituar a fazer isso, você vai ter muitas consultoras que você inicia, mas você também terá muitas consultoras iniciadas pelas tuas consultoras. E aí vocês vão perceber que quanto mais pessoas vocês tiverem no seu grupo, na sua unidade, vocês conquistam muitas coisas na Mary Kay. Eu vou mostrar isso agora para vocês, tá? Então, eu peguei aqui o meu primeiro bônus de diretora, tá? Então, me formei em fevereiro de 2011. Vou abrir aqui para vocês para mostrar, tá? E vou mostrar aqui para vocês a minha carteira de trabalho. Então, para vocês verem como que foi, gente, fantástico, né? Eu guardo essa carteira de trabalho com muito carinho, porque ela foi que me fez pular aí, visualizar ganhos maiores. Então, vou virar aqui para vocês para mostrar. Olha só, na minha carteira de trabalho como fisioterapeuta, aqui no Hospital Imboimirim, o meu salário lá, ó, em 2008, era 1.803. Você fala assim, nossa, Jô, você ganhava mal. Gente, eu estou falando de mais de 15 anos atrás. R$ 1.800 não era um bom salário há mais de 15 anos atrás, ok? Porém, eu enxerguei, como eu disse, na Mary Kay, possibilidade de ganhar muito mais do que isso. Olha só, 2008, esse salário. Em 2011, quando eu me tornei diretora, que não tem atualização aqui, o meu salário já estava próximo aí de estava 2.000 e alguma coisa. Então, olha como o dissídio aumenta, né? Olha como a gente ganha tanto a mais de um ano para o outro. Gente, eu nem vi na internet qual é a porcentagem de ganho médio dos dissídios que a gente tem, né, de um ano para o outro. Porque a gente não tem aumento de salário, né, todos os meses, ok? Então, olha só, mostrei aqui o meu salário. Quando eu me formei diretora no início de 2011. Olha quanto que foi o meu bônus, gente, R$ 1.805, tá? Então, quanto que foi o meu bônus de diretora? 606. Esse bônus de diretora é o bônus de até 14%, que na época não era 14, era menos, não lembro quanto que era, mas enfim. Bônus, porque teve um ajuste também na carreira. Bônus de volume da unidade é aquele que vai até R$ 7.000, o meu foi 500. E o bônus das iniciadas diretas, ó, 723. Então, olha só, antes eu estava só aqui, quando eu era consultora e tinha o meu time ganhando 12%, que daria aqui 723. Quando eu me tornei diretora, passei a ter mais outros 2 bônus, que embora pequenininho, no volume, quanto que deu, gente? O mesmo salário que eu tinha, basicamente, como fisioterapeuta. Basicamente, no meu primeiro mês como diretora. Eu vou baixar aqui, porque a Mary Kay, ela mostra aqui no informe toda a pontuação. Então, olha lá. E aí, vocês, diretoras, olha só, meu primeiro bônus, minha primeira produção como diretora foi de 12.633.
Eu falo que tudo que hoje é grandioso ou pode ser grandioso começou pequeno. Que as únicas coisas que nascem grandes são são filhotes de baleia, né? Então a gente começa pequenininho aqui, olha. Então, ó, minha produção de unidade foi essa, foi 9% que eu tive, né, de bônus de unidade, que deu 606. Aí o bônus de volume foi R$ 500, porque foi acima de 12.500. E olha lá, o meu percentual, eu tinha 23 consultoras ativas, só 8 fizeram pedidos. 8 de 11.000 pontos. Então, meu bônus de 12% com essas 8 consultoras aqui foi de R$ 723. Então, talvez hoje alguma de vocês estejam nessa realidade aqui. Tem 8 consultoras fazendo pedido, 12% vai dar quanto? 723, tá? Então, a Mary Kay mostra tudo aqui, gente. Então, esse foi meu primeiro bônus de diretora, né? Aí, quando eu recebi esse primeiro bônus, que foi igual praticamente ao meu salário, eu falei, não, eu preciso fazer correndo essa transição de carreira. Aqui, ó, 7 meses depois, em outubro do mesmo ano. Aí, o que aconteceu? Deixa eu virar aqui para vocês, para ver vocês. Como que foi esse processo? Então, quando eu tive o meu primeiro bônus de diretora, eu ainda trabalhava como fisioterapeuta. E claro que eu não fiz assim, vou sair da físio amanhã. Não, eu fiz uma projeção. Então, eu fiz uma projeção, eu fiz um planejamento para que em 5 meses, 6 meses no máximo, eu saísse da físio para trabalhar somente com a Mary Kay, ok? E aí fiz todo um planejamento para poder isso acontecer. E isso aconteceu? Aconteceu. Então eu tinha que ter qual era a minha projeção. Com as minhas vendas e com o meu bônus de diretora, eu tinha que dobrar. Então, se eu ganhava R$ 2.000 como físio, eu tinha que, no mínimo, com a Mary Kay, ganhar o dobro. O dobro. Para que eu pudesse sair. No mínimo, o dobro com o diretorado. Tá? No mínimo, com o diretorado, o dobro, porque com mais as minhas vendas, eu ganharia aí talvez 3 vezes mais, ok? Então, eu fiz uma projeção e vou mostrar para vocês o resultado, né, dessa projeção. Então, aqui, ó, foram 7 meses como diretora, tá? Então, 7 meses como diretora eu já tinha saído. Eu saí, acho que em julho ou agosto, se eu não me engano. Então, o meu bônus de diretora aqui, ó, outubro de 2011, tá? Então, olha o meu bônus para quanto que foi. Ele saiu de R$ 1.800 para R$ 3.500 em 7 meses. Em 7 meses. Quando que a gente, num trabalho tradicional, você sai de um mês para 6 meses aumentando em o dobro do que você ganhava. Na verdade, aqui foi 3.800, tá, gente? 3.800 é que com os descontos dos impostos, né, foi R$ 3.500 líquido. Mas quando, gente, que em 7 meses a gente dobra o nosso salário, isso não existe no mercado tradicional, tá? Então, olha como já aumentou. O bônus das diretas não aumentou tanto exponencialmente, mas olha só, o bônus de diretora já foi para 1.679, o bônus de volume já foi para 1.400, e vamos ver aqui quanto que foi a minha produção. Olha só, em 7 meses eu saí de 12.500 pontos para 26.000 pontos de produção de diretora. A minha equipe ainda estava, né, ainda meio que devagar, o meu time pessoal. Olha, tinha 13 ativas, 7 fazendo pedidos. Então, o meu time direto estava mais fraquinho, mas a minha unidade estava crescendo. Por que que a minha unidade estava crescendo? Se o meu time ainda não estava tão grande, essas consultoras do meu time, elas entenderam a vantagem de iniciar. Então, as minhas consultoras estavam colocando consultoras na Mary Kay. Então, por isso que eu falo para vocês a importância de vocês venderem a carreira para as consultoras, porque elas vão trazer novas consultoras, tá? Vamos lá olhar agora. Aqui eu fui colocando em meses para eu não me perder. Opa, deixa eu subir aqui. Vamos lá, ó. Mostrei 7 meses depois, né? Do meu início como diretora. Olha lá. 7 meses, acho que esse daqui é 8 meses depois. Que também é um mês à frente, ó. Aumentou, já foi para 4.000 e alguma coisa. Então, aqui foi um mês depois. Aí, quanto que a produção da unidade foi nesse mês? Opa!
a produção da unidade foi para, olha só, aumentou, foi para 31 mil pontos. Já tive um pouquinho mais de consultoras diretas fazendo pedido. Então, olha só, os bônus foram aumentando, tá? Agora eu vou abrir aqui o dia, acho que, se não me engano, um ano que eu coloquei, ó, 12 meses depois, um ano depois, um ano como diretora. Como que estava, então, já a minha produção? Ó, em um ano como diretora, eu saí, então, meu primeiro, lembra? Um ano, ó, eu peguei março de 2011, agora eu tô em março de 2012. Já estava em 5,5. 5,5. Olha só, as diretas já estavam produzindo mais, porque tinha mais gente. O bônus de unidade também aumentou. O bônus de diretora também, ó, aumentou. Bônus de volume e bônus de unidade aumentou. Então a equipe já estava produzindo mais, eu já tinha mais consultoras. Olha só, foi para quase 40 mil pontos, né? Quase 40. Já comecei a trabalhar o quê? A ideia do carro rosa, porque naquela época, com 40 mil pontos, a gente entrava na qualificação, né? Dentro do trimestre. Então, olha só, já estava indo para 40 mil pontos em um ano. Já tinha, não aumentou tanto aqui as diretas, não, né? Tava lá, diretas com 10 aqui, ó, tinha 12 ativas. Eu era bem fraquinha, né? Parece, com o meu time de direta, mas já deu aqui, ó, gostosinho. Então, olha só, vamos pegar aqui essa ideia para vocês, ó. 10 consultoras ativas que vocês, se vocês tiverem 10 consultoras ativas, produzindo uma média, não chega nem a mil e pouquinho, né? 12 mil pontos, mais ou menos. 12 mil pontos, não. 1.200 pontos, mais ou menos, de produção. Olha só, mais de R$ 1.000. Então, aqui já começou, gente, em um ano. Quem, me falem aí, vocês que são assalariadas. Quando que em um ano vocês mais quase triplica os ganhos de vocês? Vocês têm salário assim, que aumenta de um ano para o outro quase 2 vezes mais? Então, eu fui, e isso ia só me dando mais gana ainda, tá? E aí, vamos lá, 12 meses, vou baixar aqui um pouquinho mais. Então, já foi o ano que eu comecei a trabalhar o quê? O carro cor-de-rosa, porque começou a aumentar o número de consultoras. E aí, no meu segundo ano como diretora, eu fechei a minha qualificação exatamente com 2 anos de diretorado. Então, com 2 anos como diretora, olha lá, primeiro ano, então, me formei em 2011, em 2012, primeiro ano, em 2013, meu segundo ano, com 2 anos como diretora, olha para quanto que foi, 21 mil o meu bônus, 21 mil. Quanto que a minha unidade produziu? Minha unidade produziu 85 mil pontos. Quantos as minhas diretas estavam? Olha lá, gente, ainda com 10 consultoras fazendo pedidos. Gente, que miséria essas consultoras minhas aqui de equipe de direta, né? Não elas miséria, miséria é eu, né? 14 mil pontos, olha lá. Mas o que que eu tinha? Muitas consultoras diretas trazendo muita gente para minha unidade. Por isso que eu falo para vocês, vendam a carreira para todas as consultoras. Porque olha só, foi para 85 mil pontos. E aqui, olha o que aconteceu também. O que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a formar diretoras. Então, aqui, eu acho que já tinha a Zilda aqui. Cadê a Zilda? E aqui eu já tinha uma diretora formada. Então, a Zilda eu formei no meu primeiro ano como diretora, formei minha primeira diretora. Minha primeira diretora fez 19 mil pontos. Esse foi o primeiro mês dela, se eu não me engano, foi o primeiro mês dela como diretora ou o segundo, se eu não me engano. Então, a Zilda teve boas produções, sempre teve boas produções, principalmente no início dela. E aí eu recebi 4%. Lembra que eu falei para vocês? Quando vocês começam a desenvolver diretoras, vocês passam a ganhar 4% de toda a produção que essa diretora descendente, essa unidade descendente fez. Então, a unidade descendente, a Zilda, produziu 19 mil pontos, Mary Kay me pagou 4% da produção da unidade dela, que deu 472, ok? Ok. Então, olha só, com 2 anos, bati aí a casa dos 20 mil pontos e foi quando eu ganhei o meu primeiro carro cor-de-rosa. Junto com esse primeiro carro cor-de-rosa aqui que veio as minhas primeiras viagens internacionais. E aqui eu já tô com 2 passaportes, porque já não cabe mais em um, né? Então, vários carimbos aqui
de todas as viagens que eu comecei a fazer com a Mary Kay. Gente, a coisa mais linda que tem é a gente folhear. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro folhear o meu passaporte. Falar nisso, eu preciso, né, viajar, né? Preciso ir para Sevilha, porque já tem um intervalo aí de pelo menos a minha última viagem de diretoras top foi para Marrakech em 2018, então ó, tô bem atrasadinha, né? Preciso melhorar. Mas vamos lá. 2 anos. Agora eu vou mostrar. Aí você fala assim, Josi, mas esse eu trouxe aqui os meus primeiros, acho que 5 ou 7 anos como diretora, porque são 13, não dá para mostrar de todos os anos. Agora vamos lá. O meu terceiro ano como diretora. Então eu fui pegando de ano em ano para vocês terem, gente, uma ideia. Então olha só, com 3 anos como diretora, não tava lá na casa dos 14 mil pontos, tá? 14 mil reais. Então, nossa, mas no ano anterior você estava no 20, pro outro ano você diminuiu. O que que aconteceu para eu ter diminuído os meus bônus? Eu formei mais diretoras, então naturalmente foram saindo consultoras. E olha só, eu mostrei para vocês que no meu primeiro para o segundo, no meu segundo ano como diretora, eu tinha uma diretora descendente, que é a Zilda. No meu terceiro ano como diretora, eu tinha mais uma, duas, três, quatro, cinco, com a Zilda, 6. Eu já era executiva. Então, em um ano, eu formei 5 diretoras. Em um ano, formei 5 diretoras. E aí, se eu estava ganhando com a Zilda só, né? E aí foi para quanto, gente? Para 5% esse percentual. Então, se eu estava ganhando com a Zilda, quando ela era nova diretora, R$ 400, hoje, só com as. Naquela época, né? Só com as diretoras foi para 2.625, e aqui eu já estava como executiva. E foi nessa época aqui que eu conheci a Agatha Passeca. A Agatha Passeca, que deu aula para vocês semana passada, ela foi como é que chama? Numa festa diária, e ela era nova consultora, e ela me viu dando um depoimento. Eu era executiva naquela época. E ela sempre menciona isso, né? E foi através do meu depoimento que a Agatha, inclusive, começou a enxergar, né, a carreira de forma diferente. Olha aí, rainha do Brasil, né? Então, aqui, vocês estão percebendo que eu formei muitas diretoras, então a unidade deu uma diminuída, né? Então, eu só mudei os bônus. 64 mil pontos. Bom, pontos. Deixa eu ver aqui a minha equipe de direta, se melhorou. Olha, já começou a melhorar, né, gente? Já comecei a ter o quê, ó? Mais consultoras ativas na unidade e 17 fazendo pedidos. Olha a minha produção de time direto, 26 mil pontos. E aí o bônus também começou a ficar mais robusto, tá? Vou pegar aqui agora o meu quarto ano como diretora. O meu quarto ano foi, deixa eu só ver o que é isso mesmo, 2015. O meu quarto ano como diretora, abriu, olha lá, 18 mil pontos, ok? E aí, aqui eu já era elite. Então, aqui, deixa eu ver se eu já era. Não sei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não. Faltava uma diretora para me tornar elite. Então, aqui eu já tinha 7 diretoras descendentes, né? A produção delas aqui, 5%. E olha só com as minhas diretoras descendentes, 4 mil de bônus, tá? Então, esse foi o meu quarto mês, o quarto ano que eu falei, foi meu quarto ano. O meu quinto ano como diretora, 3 anos depois da minha conquista do meu primeiro carro cor-de-rosa, veio qual? O segundo carro cor-de-rosa, né? Então, eu recebi em 2016 o meu segundo carro cor-de-rosa, o meu bônus estava em 13 mil, porém, eu tinha aqui agora quantas diretoras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 diretoras descendentes. Olha lá o meu bônus com as minhas diretoras descendentes, R$ 5.000. Então, aqui já estava quase com o pezinho lá, né? Já era elite, quase com o pezinho lá no meu nacionalado. O que aconteceu, Josi, então, que não é nacional ainda? Páginas para um próximo capítulo. Vamos lá, acho que eu vi até o quinto ano, vim até o sexto ano. E sexto ano, não, acho que tem outra aqui. Gente, ó, teve um aqui, ó, no meu quinto ano, acho que eu mostrei isso já, mas vamos lá. No meu sexto ano como diretora, foi em 2017. Acho que eu pulei algum ano aqui, mas enfim, em 2017, bônus de 21 mil reais.
Olha o meu crédito Mary Kay em quase 3. Olha o meu bônus de volume da unidade, 4.500. Olha o meu bônus de diretora, bônus de volume, esse bônus da unidade, R$ 10.000. Gente, e aqui foi o meu recorde, tá? Foi o meu recorde de pontuação. 127 mil pontos. Eu fiquei como top 2 do Brasil nesse mês, que foi dezembro de 2017. Eu só não fui top 1 do Brasil acho que por 20 mil pontos. A menina que fez, que ficou em primeiro, tinha acho que 20 mil pontos, 20 ou 30, não era nem mais de 50 pontos a mais que eu. Então, olha só, foi meu recorde de pontuação. Deixa eu virar aqui, eu acho que foi tudo aqui. E aí, em 2019, eu não coloquei tudo para frente, senão não ia dar tempo, porque já está bem no horário. E aí, em 2019, veio. Então, eu já tinha um, já tinha dois. Aí, em 2019, veio o terceiro carro cor-de-rosa. E uma diretora, gente, que tem carro cor-de-rosa, normalmente, tá? Seguindo a produção do carro, ela não ganha menos de R$ 10.000. E aí, que ano que foi? O ano passado não, 2020, não, 2000, o ano passado, 2024, veio o meu quarto carro cor-de-rosa. Então, eu não estou falando só de bônus, estou falando de outros reconhecimentos. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês, gente, que existe uma grandiosa oportunidade nas mãos. Essa oportunidade se chama vender não só o produto, mas vender o negócio. Quando a gente entende que a gente tem dois produtos, vender o produto que a cliente passa, o batom, a base, né, o produto de pele. Quando a gente vende esse produto, a gente tem até 40% de desconto, não é? Um pouco mais de lucro quando a gente aproveita as promoções. Mas quando você vende o negócio, você tem possibilidades ilimitadas de ter consultoras em tudo quanto é lugar, no Brasil inteiro. É como se, de fato, você se multiplicasse, triplicasse em várias consultoras. E aí você não tem limite para sonhar e você pode, né, crescer o quanto você estiver disposta a trazer essas pessoas. E sempre que você traz uma pessoa para a Mary Kay, você precisa vender a carreira, você precisa vender o negócio para essa consultora, porque não é só para ela entrar e vender um produto também. Ela entra para vender um produto, mas ela também tem a possibilidade de vender o negócio. Então, quando você ensina isso para suas consultoras e trabalha, mesmo que você tenha uma consultora, trabalha isso com ela, mostre, abra o simulador. Você não vai conseguir mostrar essa progressão de ganhos que eu mostrei, porque você ainda não, talvez não tenha chegado nesse momento, mas abre o simulador, trabalhe junto com ela o simulador, para você começar a trabalhar na mente dela, tá? A venda do negócio. E aí você começa a trazer mais pessoas, e ela também começa a trazer mais pessoas. E daqui a pouco você vai ter uma unidade, daqui a pouco você vai ter as 10 que você precisa para entrar em qualificação. E quando você entrar em qualificação, elas já estão trazendo novas consultoras. Você rapidinho faz uma qualificação. Uma qualificação que você faria em 4 meses, se você tiver as suas consultoras também trazendo consultoras, você vai fechar uma qualificação possivelmente em 2 meses, 1 mês, e você já se torna diretora. E aí, como diretora, você já tem a sua unidade. Então, você vai tendo o quê? Um crescimento grandioso de consultoras na sua unidade, no seu time pessoal e também na sua unidade. Algo que eu mudei de quando eu comecei, vocês perceberam isso, para hoje, é trabalhar de forma muito focada nos meus inícios pessoais. Nos meus inícios pessoais. Então, eu comecei a fechar corte de inícios e agora eu estou, né, trabalhando ainda mais intensivamente no crescimento da minha unidade pelo meu time direto. Então, quando você colocar isso na tua mente, internalizar isso e expandir a tua mente para você trazer pessoas e você também ensinar essas pessoas o benefício que ela vai ter em trazer pessoas, você vai ter uma unidade imensa, um time imenso, e aí os ganhos, eles vão se tornar estratosféricos, tá? Não existe unidade, não existe diretora ruim, não existe equipe ruim, unidade ruim, isso eu aprendi desde o início. Existe equipes pequenas, existe unidades pequenas. E para a gente ter
um ganho expressivo, a gente precisa de volume. E a internet está aí, gente, para nos abençoar com a possibilidade de falar com muitas pessoas por dia. Antes, a gente só fazia isso no tete a tete, tá? Então, quando a internet tem, a gente tem internet agora para ter a possibilidade de falar não só com 5 pessoas por dia. Se você pode falar hoje com 10, com 20, com 30 pessoas por dia, por que você vai falar com 5? Então, aproveitem todas as possibilidades que a Mary Kay tem. Isso que eu parei só no diretorado e cheguei até a elite. Depois, numa próxima aula, talvez a Tati ou a Isa pode trazer, né, mais sobre os ganhos de nacional, porque aí eu não tenho como falar para vocês, porque eu ainda não cheguei lá, né? Mas eu vou chegar com certeza. Então, meninas, espero que vocês tenham... que tudo que eu falei tenha, de alguma forma, mexido com vocês. E tenha trazido uma nova perspectiva, uma nova visão do quanto que vocês podem ter de crescimento dentro desse negócio, tá bom? Tati, muito obrigada pelo convite. Obrigada a Espero você, que Josi. eu podia. Obrigada a você, meu amor, né, por abrir tudo aqui, por mostrar aí o passo a passo para que elas realmente tenham essa visão ampla e estratégica do negócio, viu? Um beijo no teu coração, filhota. Fiquem com Deus. Ficou gravado, depois eu vou baixar e enviar para vocês. Beijos, fiquem com Deus.